Nesta hora nós vamos ouvir o recado de Deus. Eu quero convidar o orador oficial da nossa assembleia, o pastor Alex Gadelha. Para quem não o conhece, ele é pastor na Igreja Batista em Alexandria, casado com Mônica e 2 filhos maravilhosos, 2 bênçãos, 2 amigão meu, viu? O Ariel e o Aquinoan, 2 bênçãos, 2 meninos de ouro, 2 presentes para esse casal maravilhoso. Pastor Alex já foi pastor auxiliar junto com o pastor Salvador, e depois, num período de transição, como interino, eu tive o privilégio de tê-lo ali na Betel nos ajudando. E meus amados irmãos, como é maravilhoso trabalhar com esse homem de Deus, como ele é inspirador, como ele é amigo, como ele é companheiro. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor, rogando que o Deus eterno o abençoe poderosamente e que através da sua vida Deus possa nos abençoar esta noite. Deus te use, pastor. Meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Como eu já disse hoje pela manhã, é um prazer falar sobre a graça e a misericórdia do Senhor. É um prazer, é uma alegria, é um júbilo falar sobre o compartilhar da graça e da misericórdia do Senhor. É um tema que alegra o nosso coração, é um tema que alimenta a nossa alma quando a gente abre as Escrituras e vê o que é que a Bíblia fala sobre graça, sobre misericórdia, sobre o compartilhar dessas virtudes, sobre o conceito de graça, sobre o conceito de misericórdia, sobre a prática dessas virtudes. E os irmãos que estiveram aqui hoje pela manhã perceberam que Deus nos orientou a dar ênfase à luz do texto de 2 Coríntios capítulo 8, sobre a materialização, a materialidade do compartilhar da graça e da misericórdia. E eu quero convidar a igreja, mesmo sentado, mesmo podem permanecer sentados, vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez, diante do Senhor, pedir que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos, ó Deus, sair daqui motivados a compartilhar graça e misericórdia, a compartilharmos tudo aquilo que nós temos recebido diariamente das mãos do Senhor. Deus amado, nós temos experimentado o Teu cuidado, o Teu amor, nós temos visto o Teu cuidado, o Teu amor também sobre a vida dos irmãos que servem a obra do Senhor, a Tua igreja, meu Pai. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito também nos faça mover o coração em favor dos que sofrem, em favor especialmente dos que sofrem sem conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos faça porta-voz, megafones de Sua vontade, para que o mundo conheça Jesus por meio de nossa prática cristã, por meio de uma vida que superabunde em graça e misericórdia, Pai. Que a nossa vida transborde de graça e misericórdia e de tudo aquilo que nós temos recebido do alto. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor nos traga essa palavra e alicerce a nossa fé. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Aos irmãos que não estavam hoje aqui no período matutino, eu falei sobre uma igreja muito especial, uma comunidade de fé muito especial, que foi a comunidade de fé da Macedônia. A Macedônia era uma região pobre. A Macedônia havia passado por 3 grandes guerras. E vocês sabem que a guerra empobrece. Quando vocês imaginam, por exemplo, aquelas cenas da Síria, quando vocês veem na televisão aquelas cenas de guerra, vocês veem as coisas destruídas, e vocês, meu Deus, como é que eles vão se reestruturar agora? Os convertidos da Macedônia empobreceram por causa da guerra. Os irmãos da Macedônia também
sofreram por causa dos altos tributos impostos pelo Império Romano, pelo procurador Tibério, por exemplo, a tal ponto de eles clamarem para que o procurador diminuísse a carga de impostos, devido à necessidade que eles estavam sofrendo naquele momento. E o que é que acontece? Quando Paulo escreveu a carta, que nós vamos ler um pequeno fragmento, Paulo estava justamente na Macedônia. Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios da Macedônia, da região da Macedônia. E o que foi que Paulo transmitiu aos irmãos de Corinto? Transmitiu a graça e a misericórdia daqueles crentes macedônios para com os famintos de Jerusalém, não só de Jerusalém, mas da Judeia. Estava existindo uma grande fome, e o que foi que Deus fez? Deus moveu o coração dos irmãos da Macedônia, para que a pobreza daqueles irmãos superabundasse em generosidade para com os irmãos que estavam sofrendo na Judeia. Eu até ilustrei aqui, dizendo que se eles tinham apenas a rapa do tacho, eles dividiram a rapa do tacho para com os irmãos que estavam sofrendo na Macedônia. Então, um exemplo concreto de misericórdia, um exemplo concreto de graça. E hoje, considerando os versículos de 1 a 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, o que foi que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que compartilhar é uma graça de Deus. Ou seja, compartilhar é uma bênção. Compartilhar aquilo que Deus lhe deu é uma bênção. Compartilhar seus recursos materiais, compartilhar seu tempo, compartilhar sua família, em favor da glória de Deus e para suprir e consolar os que sofrem, é uma bênção. Quando esses homens estavam aqui, Eude, Ramon, Isaías, Alaná, Cristóvão, eu conheço um pouco sobre cada um deles, e eu sei do quanto eles compartilham o que têm, o tempo, suas famílias, e vocês sabem também. E é um privilégio dar nossas vidas em favor do reino de Deus. Eu não conheço nenhum pastor, nenhum crente consciente, missionário, servo do Senhor, que reclame, eu estou arrependido de investir tanto dinheiro no reino de Deus. Não, eu estou triste porque eu estou dedicando muito tempo à igreja. Não, eu estou arrependido porque eu saí de uma cidade maior para ir para os confins da terra, com toda a minha família, saindo de todo o meu conforto. Eu não vejo ninguém, eu não conheço nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhuma família pastoral, missionária, que chegasse a dizer para mim isso. Olha, eu estou cansado de servir a Deus, eu estou cansado de compartilhar a minha vida, a vida de minha esposa, dos meus filhos, para a obra de Deus. Não conheço ninguém. Alguém conhece? Eu não conheço. Porque compartilhar é uma bênção. A graça de compartilhar é uma bênção. Nós também vimos pela manhã que a graça de compartilhar em meio à tribulação e apesar da carência, alcançou aqueles irmãos da Macedônia. Os irmãos eles também estavam passando por tribulação, devido à opressão política do Império Romano, mas também eles estavam sofrendo carência. Mas ainda assim, eles viram aquela situação, eles não viram aquela situação como uma justificativa para não ajudar, para não contribuir. Era uma graça. Nós também vimos aqui, eu sei que muitos irmãos conversando comigo, em particular, destacaram isso aqui, o clamor pela graça de suprir os santos. Os irmãos da Macedônia clamaram a Paulo com muitos rogos, a bênção de participar da coleta de mantimentos e de recursos para suprir a necessidade dos santos. E nós também vimos aqui que compartilhar graça e misericórdia envolve muito mais do que dinheiro. Como disse o pastor Manuel de Assu, ele está aqui ainda, tá? Ele foi para Assu, né? O pastor Manuel disse uma coisa aqui na nossa reunião pastoral que foi significativo para mim. Compartilhar dinheiro, ofertar,
dizimar é o mais fácil que você pode fazer. É o mais simples que você pode fazer, é colocar o seu dinheiro, parte do que Deus lhe dá, dentro do envelope e de um gasofilácio ou na mão do tesoureiro. É o mais fácil de se fazer. Os irmãos da Macedônia, o texto diz que eles compartilharam a si mesmos. Eles deram, como deve ser, suas próprias vidas em favor do reino de Deus. Então, quem é de Cristo não pertence a Cristo apenas o que cabe em um envelope. Quem pertence a Cristo pertence totalmente a Cristo, integralmente a Cristo. E nós ainda vimos no versículo 6 que a função pastoral é também a de ensinar graça e misericórdia em favor da missão. Ora, se nós temos que ser sensíveis e compassivos diante do sofrimento do irmão que passa fome, imagine qual o sentimento que nós devemos ter diante de missionários que negaram suas vidas, seus projetos pessoais, para investirem totalmente e integralmente no reino de Deus. Claro que nós não devemos apenas ficar satisfeitos, como diz o pastor Carlos Alberto, de contribuir, ou orar, ou ir. Às vezes nós fizemos essa separação indevidamente. Olha, se você não pode orar, você contribui. Se você não pode ir, você contribui. Se você não pode contribuir, você ora. E na verdade, todos nós podemos ir, podemos contribuir com o mínimo que você tenha, e você, claro, todos nós podemos orar. A missão se faz sustentada nesse tripé. Agora eu quero que os irmãos leiam comigo 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 7 até o versículo 15. Quero que os irmãos acompanhem comigo, e à medida que eu for lendo cada versículo, eu vou tecendo alguns comentários, e eu espero que os irmãos estejam aqui em comunhão comigo, com os olhos e o coração aberto para receber o que Deus tem a nos falar. Então, 2 Coríntios capítulo 8, verso 7, diz assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, na graça de compartilhar misericórdia, de compartilhar bens, de compartilhar vida para com a vida daqueles irmãos que estavam sofrendo na Judéia. Veja, os irmãos que gostam de estudar a Bíblia já devem saber que a igreja de Corinto não era uma igreja espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, havia divisões, havia muitas pessoas duvidando da apostolicidade de Paulo, duvidando do chamado de Paulo, se Paulo era apóstolo ou não. Existia imoralidade sexual dentro da igreja, a ceia do Senhor tinha se tornado um ambiente pesado de rejeição, de discriminação. Os dons espirituais estavam sendo utilizados para vanglória, para soberba. O dom de línguas, o dom de profecia, cada um se achava mais poderoso que o outro. A igreja de Corinto não era uma igreja saudável. E quando os irmãos vê alguns pormenores da igreja de Corinto, chega à seguinte conclusão: Paulo está, em muitos momentos da carta, ironizando os coríntios. Inclusive, ele usa até algumas filosofias que faziam parte da cultura grega, filosófica de Corinto, e Paulo usa para realmente repreendê-los. Olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como dizem os hedonistas: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então Paulo usa em várias situações o recurso da ironia para repreender aqueles irmãos de Corinto. Aqui nos parece uma ironia quando ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Aqui não é ironia, porque realmente o amor dos apóstolos para com eles era abundante. Assim também abundeis nesta graça. A Bíblia Viva diz assim:
Vocês aí são líderes em tantos sentidos, têm tanta fé, tantos pregadores bons, tanto saber, tanto entusiasmo. Eu desejo agora que também vocês sejam líderes no espírito de contribuir com alegria. É o que diz a Bíblia viva. Paulo está dizendo: destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Ora, o compartilhar da graça e da misericórdia prova a consistência da nossa fé e do nosso saber. Compartilhar graça, compartilhar misericórdia é evidência de uma fé verdadeira, é evidência daquele que de fato, de verdade, tem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque o que foi que Jesus fez durante os 3 anos e meio, durante toda a sua vida, se não compartilhar graça e misericórdia para com os pecadores? A missão de Jesus era a missão também de compartilhar graça, de agir com misericórdia para com tantos pecadores. E como os coríntios e como nós hoje podemos evidenciar, como eu evidencio que amo a Deus, como eu evidencio que eu conheço a palavra de Deus, que eu conheço a verdade de Deus, como é que eu mostro isso na minha prática? Como? Não, eu confio em Deus, eu tenho uma vida governada por Deus, eu acredito na soberania de Deus, eu acredito que Deus não vai me deixar faltar nada. Então, se você crê que Deus não vai lhe faltar nada, você não vai ter nenhum receio, ou medo, ou insegurança em compartilhar aquilo que você tem, mesmo que aquilo que você tenha seja pouco, porque você crê nesse Deus que é Jeová Jirê, que é o Deus que provê, que não deixa nos faltar nada. E Paulo ainda fala sobre a fé aqui, fala sobre a fé. Além da fé, Paulo ainda fala sobre o saber dos coríntios, porque os coríntios se vangloriavam no saber, e Paulo diz: olha, os gregos é que pedem sabedoria, mas eu prego a loucura da cruz de Cristo. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então havia a valorização da sabedoria em Atenas, na Grécia, em Tessalônica, naquela região da Acaia, da Macedônia. Mas Paulo diz: olha, a sabedoria de Deus está em Jesus Cristo. Nele está o pleno tesouro da sabedoria está em Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus, como foi que Jesus exerceu a sua sabedoria? Comunicando a vontade de Deus para os homens, chamando os homens ao arrependimento, à mudança de vida. Como Jesus mostrou a sabedoria de Deus? Ensinando os homens que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como Ele mesmo nos amou. A sabedoria se expressa pelo amor. O ápice da espiritualidade cristã está no amor. E quando você pensa em amor, você pensa em partilha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu, compartilhou. Compartilhou quem? Jesus Cristo. O que é amar? É dar, é oferecer, é compartilhar. Os irmãos creem nisso, amém? Paulo continua dizendo, versículo 8: não vos falo na forma de mandamento. Eu não estou ordenando de maneira constrangedora a vocês se organizarem, juntarem a coleta de mantimento ou de dinheiro e enviarem para os irmãos da Judéia. Eu não estou falando dos irmãos da Macedônia como se estivesse usando o exemplo deles para dar uma ordem sobre a vida de vocês. Ele diz: não fala a voz na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, dos irmãos da Macedônia, a sinceridade do vosso amor. Compartilhar graça e misericórdia é prova do amor sincero. O que é que Deus nos exorta? Filhinhos, não amemos apenas de palavra,
mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Quando você vê essa expressão, que é uma coisa de fato, é uma coisa que eu vejo os fatos. Palavras, eu escuto palavras, e é bom ouvir de alguém que nós somos amados por essa pessoa. É bom ouvir: olha, eu amo você, meu irmão, você é especial para mim, eu tenho um amor enorme. Esse aqui vive dizendo: cadê? Esse é um grande aqui que eu gosto desse aqui também. Eu amo você, ele diz isso abertamente. E é bom a gente ouvir isso. Mas ele não só diz não, ele pratica também. Ele chega junto também, viu? Ele chega junto. Ele me socorreu um bocado disso. Então, assim, amor, a sinceridade do amor é vista no fato, é vista no concreto. O que é que adianta se alguém disser que ama a Deus, mas odeia seu irmão? Como alguém que afirma amar a Deus, não vê a Deus? Aliás, João diz assim: se alguém afirma ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como é que alguém que não ama o irmão que vê, pode amar o Deus que não vê? Eu amo a Deus na vida de meu irmão. Eu amo a Deus quando eu sustento a obra missionária. Eu amo a Deus quando eu compartilho o que tenho com o necessitado, com o necessitado da minha família. O amor deve ser manifestado não apenas em palavras, mas sobretudo em fatos. E o apóstolo Paulo evoca o exemplo dos irmãos da Macedônia e diz: olha, eu não quero que vocês façam por constrangimento, eu não estou mandando vocês contribuírem e suprirem a necessidade. Eu estou provando vocês a partir do exemplo dos irmãos da Macedônia. E de fato, quando nós observamos o exemplo de alguns homens e mulheres de Deus que dão o tempo, dão o dinheiro, dão a vida, são exemplos que nos fazem constranger. Para mim, me constrange. Quando eu vejo alguém que é mais ocupado do que eu, quando eu vejo alguém que tem recursos materiais em abundância, quando eu vejo pessoas que investem muito, muito, muito do seu tempo na sua vida, e eu digo: meu Deus, em comparação a este homem ou aquela mulher, eu faço muito pouco. E uma coisa importante, não é o fato de você não ser pastor missionário que lhe isenta de fazer e de se dedicar totalmente e integralmente ao reino de Deus. Quem é de Jesus por inteiro. Quem pertence a Cristo e serve a Cristo, serve e pertence 24 horas. Não é por um momento, não é por de uma hora e meia, 2 horas de um ritual de culto na igreja, de uma liturgia, não. Quem pertence a Cristo, pertence a vida inteira. Amém? Versículo 9, o que é que Paulo faz? Ele evoca o nosso maior exemplo. Versículo 9 diz: pois conheceis o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, Paulo? Os irmãos de Corinto poderiam ter questionado Paulo: Paulo, como é que nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? O que significa a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Que ação Jesus tomou que foi possível ver a graça dele? Aí ele dá o exemplo. Ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre. Graça é abnegação. Graça é renúncia. Graça é entrega. Mas não é só entrega vazia. É entrega por amor. Por amor de vós. E ele continua: para que, pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus é o exemplo maior de que o compartilhar da graça e da misericórdia enriquece-nos espiritualmente. Na vida cristã, quanto mais você compartilha, mais você tem. Na vida cristã,
quanto mais você dá, mais você recebe. E eu não estou falando de negociata financeira, de teologia da prosperidade, não estou falando disso não. Eu estou falando de paz, eu estou falando de sabedoria, estou falando de amor, de discernimento, de alegria. Quanto mais você dá, e quanto mais você se dá, mais Deus lhe devolve. Não é que você dá 100 mil reais, Deus vai lhe dar 10 mil. Você dá 10, 50, 100, 1000, você dá tempo, você renuncia seu tempo, aquele tempo de jogar futebol, aquele tempo de ir para o shopping, porque tem um compromisso sério na igreja. Você entrega tudo isso, e Deus pode até permitir que você se empobreça materialmente, mas em nenhum momento o doador de vida vai empobrecer-se espiritualmente. Em nenhum momento. Vai ganhar mais sabedoria, vai ter mais força para perseverar, vai ter sua fé provada, vai ter o seu amor alimentado pelo amor do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo. Olhe para Ele. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Olhe para Ele. Ele se humilhou em forma de homem. Olhe para Jesus, o que Jesus deu. O que nós podemos devolver em proporção é impossível. Não há nada que a gente possa devolver a Cristo que compense o que Ele fez por nós. Isso é graça. Não há como equivaler o que Cristo fez por nós. E o que é que vamos fazer? Vamos imitá-lo. Vamos adorá-lo como forma de gratidão, como forma de amor. A graça é exemplificada em Cristo, como um ato de abnegação por amor, abrir mão de algo que você considera importante para o bem do outro e para a glória de Deus. Paulo diz ainda no versículo 10, 11 e 12: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, esse texto é maravilhoso, não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. A prática do compartilhar da graça e da misericórdia deve acontecer de boa vontade e com perseverança. A prática sem boa vontade não tem valor. A prática, o compartilhar daquilo que você tem, do seu tempo, dos seus recursos, sua família, se não for de boa vontade, não tem valor. É preciso querer. É preciso querer. Como assim, pastor? Sim, veja o que Paulo escreveu na primeira carta, quando ele fala sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ele diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Lembra o que o pastor Manuel disse aqui? Doar é o mais fácil, doar dinheiro, recurso, ofertar é o mais fácil que a gente pode fazer. É preciso doar com alegria. É com alegria que Deus requer a nossa dádiva. E esse texto aqui, meus queridos, é muito significativo, o texto de Corinto aqui de 1 Coríntios 13. É um texto que sempre mexeu comigo, porque eu penso, como assim, Paulo? Mas a pessoa, ela pegou tudo o que tinha e deu aos pobres. Isso já não basta? Não basta? Aí Paulo diz: se não tiver amor, não basta. Mas Paulo, ele ofereceu a sua própria vida para ser queimado. Ele ofereceu sua vida para ser queimado em uma fogueira. Isso basta, Paulo. Se não tiver amor, não basta. Veja o versículo.
principiastes não só a prática, mas também o querer. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas o que eu tenho é pouco, é de boa vontade, será aceita por Deus e será aceita pela igreja. A oferta, o compartilhar. Se existe uma coisa ultrajante e vergonhosa, é você doar o reino e requerer de novo, e requerer novamente aquilo que você doou. Como acontece, né? Vários artistas aí, né? Doam, alguns inclusive, uma pessoa famosa doou mais de R$1 milhão a uma igreja que prega a teologia da prosperidade. E ela, enfim, voltou para o mundo, para o mundão. E o que foi que ela fez? Está processando a igreja para que a igreja devolva aquilo que ela deu. É ultrajante. Quem conhece a graça do Senhor, quem recebe da graça do Senhor, nunca terá isso em mente. Nunca, nunca. Quem entendeu o Evangelho, nunca vai requerer de volta aquilo que deu. Porque, na verdade, aquilo que nós doamos, estamos devolvendo. Tudo vem da mão de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, amém? Na contribuição, meus irmãos, além de boa vontade, precisamos ser perseverantes, ir até cessar o fim da necessidade do outro irmão. Perseverantes. Eu comecei a perseverar, eu comecei a contribuir, mas eu desisti. Aí, mais uma vez, eu lembro da equipe maravilhosa que nos ajudou em Alexandria. Eu vejo lá, viu, Eude? Foi um negócio assim que você ficava... Meus irmãos, esses homens aqui, isso é um milagre que a gente está vivendo aqui. Deus está agindo no coração desses homens, do início ao fim. Quando eu vi esses homens cavando aqueles buracos, e o terreno onde a gente comprou era um antigo lixão. Era sacola plástica, garrafa, frasco de remédio. E aqueles homens dentro daqueles buracos. Aquela poeira fina. Terminava o dia queimado do sol, fedendo a lixo. Foram até o fim. Foram até o fim. A graça tem que ser perseverante, o compartilhar da graça e da misericórdia. Vamos até o fim. Até o fim, não cesse. Nós temos mais uma dádiva, mais uma bênção que Deus nos concede agora, que é construir o templo da igreja em Serra Rosado. É mais uma bênção. E quem começou a contribuir, vá até o fim. Quem começou a trabalhar, vá até o fim. Quem ainda não começou, comece e vá até o fim. Nem que seja preciso tomar uns Tocilax ali, né, Luiz? Luiz ali, o homem trabalha com uma loja de informática. Nunca tinha trabalhado no pesado como eu, né? Fui inventado de pegar uma betoneira, porque eu não posso detalhar as coisas. Mas assim, eu sofri muito. Eu não posso detalhar não, passei por uma cirurgia devido a essa obra lá, sofri. Alguns sabem, né? Mas orem por mim, mas eu estou bem, graças a Deus. Então, na contribuição, nós precisamos ser perseverantes. Paulo diz lá aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Escuta isso aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Começou a partilha da graça, começou a partilha da misericórdia, vá até o fim. Não canse. Amém? Não canse. Eu estou no meu tempo aí, né, presidente? Estou no meu tempo aí. Ok. Só pela graça. Amém. Versículo 13, 14 e 15, para a gente concluir. 13, 14 e 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, Paulo diz.
mas é para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, porque era uma igreja rica, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles do futuro venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Um texto lá de Êxodo, do maná. Então quem podia pegar mais maná, levou em abundância, quem não podia, levava pouco. Mas o que levou em abundância, supria quando aquele que levou pouco, acabava de suprir o maná. Então dava para todo mundo o maná. E aqui, Paulo diz para os irmãos de Corinto: olha, vocês têm em abundância e podem suprir os irmãos na Judéia que estão em escassez. Mas pode acontecer que aquela escassez dos irmãos se transforme em abundância e vocês precisem ser ajudados por ele. A Igreja Batista em Alexandria agora está em abundância e vai compartilhar o pouco que tem com o trabalho em Governador de Ser Rosado. Porque isso é compartilhar graça e misericórdia. É mais do que palavras, é ação. A prática do compartilhar da graça e da misericórdia não sobrecarrega a igreja, mas supre-a de forma justa e mútua. Vou repetir esse último ponto. A prática do compartilhar da graça e da misericórdia não sobrecarrega a igreja, mas supre-a de forma justa e mútua. Se as nossas igrejas, nossa querida Convenção Batista, compartilham graça e misericórdia, não haverá sobrecarga. Haverá alegria, haverá o desfrute de participar da expansão do reino de Deus aqui nessa terra. O desfrute de saber que a sua igreja está investindo o pouco ou muito que tem na vida de outras igrejas. Quando nos ajudamos mutuamente e de forma justa, a igreja cresce de forma equilibrada e amorosa. Não haverá queixas de injustiça e nem de privilégios. A prática da graça e da misericórdia estreita os laços da igreja como família de Deus e como comunidade de amor. Pastor, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou uma pessoa avarenta, eu tenho um problema com dinheiro. Mamon, daqui a acolá, senta no trono onde Jesus deve estar sentado. Pastor, às vezes eu duvido, eu não confio, desconfio, por isso que eu não dou. Pastor, eu não contribuo mais, eu não compartilho mais do que tenho, do que sou, porque eu tenho medo do que os outros vão dizer. Aí, para alguém que pensa dessa forma, eu convoco eu chamo para experienciar uma atitude de partilha. Vamos ali no lado dos idosos, vamos juntar uma cesta básica e vamos entregar ali no lado dos idosos. Vamos ali na Cristolândia, vamos viajar ali, vamos visitar aqui o missionário Felipe Guerra, vamos levar alguma coisa para eles. Eu tenho certeza que quando você começar a partilhar daquilo que você tem, daquilo que você é, Mamon, o Deus da avareza, nunca mais vai sentar no seu coração. Mas quanto mais você guarda aquilo que Deus lhe dá, mais frio, mais egoísta, mais ansioso você se torna, mais você adoece a alma. O compartilhar graça e misericórdia cura. O compartilhar graça e misericórdia traz prosperidade espiritual para a sua casa, para a sua família. Para mim concluir, meus meninos desde cedo, desde a Betel, né, que eles viveram lá a infância na Betel aqui, não sei se o pastor Moab está aqui, Betel é uma igreja abençoadora, e desde pequenininho eles foram ensinados a contribuir.
Então, assim, todo culto já era certo que eles iam chegar até a mim e pedirem que seja uma moeda. E a oferta de hoje, Pai? E a oferta de hoje, Pai? E a oferta de hoje? E eu vi a alegria que eles têm, a alegria que uma criança tem de compartilhar. E eu já falei isso aqui, quando eu estive aqui pregando, há 15 dias atrás, na conferência Verdades Eternas, da alegria de receber um missionário em casa, de compartilhar uma oferta com ele, de sentar ele à minha mesa e meus filhos desfrutarem tudo isso. Tudo isso que meus filhos estão vendo, eles estão guardando, estão internalizando, e eles passarão para os filhos deles, para os meus netos, e para os filhos dos seus filhos, e assim por diante. É uma geração que vai ser fundamentada, assim, eu desejo e trabalho para isso, e peço a Deus, que a minha geração, a geração de meus filhos, meus netos, e assim por diante, seja uma geração que compartilhe tudo aquilo que vem da mão de Deus, porque vai ser uma geração que vai abençoar a vida de tantas pessoas, vai ser uma geração que vai ser sustentada pelo Deus da graça e da misericórdia. Então eu creio, meus irmãos, que o compartilhar da graça e da misericórdia é o melhor que nós podemos fazer nessa vida. Eu creio que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Vamos orar.